Percorremos a casa da teologia. Passamos pelo portão, a varanda, entramos na sala de visita, fomos pelos quartos e pelos corredores, paramos na cozinha. E a casa é pouco. Por quê? Porque o mundo é mais do que uma casa, é a grande casa onde habitamos. Por isso a teologia vai para a praça, começa a dialogar com outros saberes e outras questões contemporâneas. Esse é o nosso assunto de hoje, as teologias contextuais. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua. Começamos refletindo que a teologia tem ao mesmo tempo uma dimensão de universalidade e de particularidade. Por quê? Porque toda reflexão teológica é situada e enraizada num contexto histórico, cultural e social. Toda reflexão teológica tem traços ao mesmo tempo de universalidade, porque toca a única revelação de Deus em Jesus, e de particularidade, porque é realizado por grupos humanos concretos com questões que lhes dizem respeito. Então, única revelação divina destinada a toda a humanidade, consignada na Escritura, e particularidade por causa do seu caráter situado, que todo pensar humano tem. A teologia sofre os condicionamentos destes contextos socioculturais na qual ela é gestada. E esses contextos tanto criam as condições boas para a teologia avançar, como também limitam. E nesse sentido, nós participamos da finitude que qualquer atividade humana, ao utilizar a linguagem e ter esquemas mentais superáveis, comporta. Enquanto um ato iluminado pelo Espírito de Jesus, que reatualiza o mistério da encarnação, a teologia é um esforço de ler a realidade a partir da fé ou ler a própria fé de uma maneira contemporânea. Então, essas duas dimensões de tocar o mistério de Deus, nesse sentido há uma perenidade da teologia, mas ao mesmo tempo estar contextuada em determinado momento e determinada história, faz parte da teologia. E por isso ela exige uma capacidade de interpretação do dado revelado para situações presentes. Há uma universalização da teologia que nós chamamos quantitativa. Diz respeito à extensão geográfica e populacional de uma determinada obra teológica. Por exemplo, um autor escreve uma obra que é lida por 50 milhões de pessoas. Então, poxa, alcançou uma universalização quantitativa. Mas há uma que é qualitativa, que se refere ao grau de elaboração, à coerência, à genialidade de um autor ou de uma autora em recolher, integrar e articular os dados que vêm da Sagrada Escritura, da Bíblia, da história, da vida presente da igreja e da realidade. Gente, isso é extraordinário. Às vezes, um autor ou uma autora pode escrever lá num paizinho pequeno, desconhecido. Ele é lido por 3.000 pessoas, mas a teologia dele tem um grau de universalidade qualitativa enorme. Por quê? Porque é capaz de alimentar a fé nos seus mais diversos aspectos. O aspecto do conhecimento, o aspecto da mística do coração, o aspecto prático. E se a gente consegue juntar essas duas, a universalidade qualitativa e quantitativa, melhor. Agora, esse reconhecimento pressupõe tanto que os fiéis, as comunidades, ao ler essa teologia, se identifiquem com ela, como também uma oficialização, uma aceitação das autoridades eclesiais das diferentes igrejas cristãs. Agora, uma pergunta que talvez você tenha feito. Ora,
se toda a teologia, uma pergunta que você talvez já tenha se feito, se toda a teologia é situada, isso significa que nós não temos só uma teologia, nós temos várias teologias. Como considerar essa pluralidade de teologias? Há gente que diz, esse negócio de visões teológicas diferentes é uma torre de Babel, uma confusão, cada um fala uma língua, não pode ser assim. O ideal é você ter uma teologia única, perene, igual para todo mundo. E há outros que percebem que é algo positivo, é aquela experiência de Pentecostes. Cada um fala e os outros entendem na sua própria língua. A diversidade teológica que converge para uma comunhão e para um enriquecimento. Por que essas teologias contextuais são tão importantes? É necessário a gente rever modelos culturais, formas de pensamento que estão na base da teologia ocidental. Tomemos, por exemplo, a teologia clássica católica de São Tomás. Extraordinária na sua capacidade de reflexão. Mas ela contém conceitos, o que nós chamamos de categorias, que hoje já não são compreensíveis mais. Há outras categorias e conceitos contemporâneos que fazem com que essa teologia mostre seu limite e ela precisa avançar e conquistar um outro patamar de reflexão. Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro, uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora até o teto